Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Café com Propósito. O objetivo aqui é compartilharmos uma palavra conectada com a sua vida, conectada com a minha vida e com uma visão onde você possa perceber o quanto que o que eu disser aqui tem a ver com você, tem a ver com aquilo que vai definir a sua semana. E para começar, nesse primeiro episódio da série Café com Propósito, eu quero trazer uma construção de Jesus Cristo, que tem um tema bem interessante, que tem um cenário para isso, para que você entenda algumas questões que às vezes elas ficam em dúvida para nós, e talvez fique em dúvida para mim, mas estudando eu consegui ter uma visão um pouco mais clara de um trecho da Bíblia, onde Jesus usa uma construção que é o deixe por enquanto. O que isso significa? Significa que o próprio Jesus, ele segue um caminho, ele segue uma trajetória que tem muito a ver com o tempo e com o processo. Eu quero ler o texto para ficar ainda mais claro para você esse texto sobre o deixe por enquanto, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 3, do versículo 15. Estou com a minha Bíblia aqui aberta e diz assim, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Bom, o que isso remete para mim, aí para você? O que isso me ensina nessa questão do deixe por enquanto, né? Primeiro, a gente precisa entender, e eu gosto muito de trazer esse tipo de reflexão, que muitas vezes nós não temos muita paciência, né, para esperar por alguma coisa. Nós, às vezes, queremos que algo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso formato, a hora que a gente acha que tem que ser. E esse deixe por enquanto de Jesus tem um contexto para isso. E eu vou trazer isso para você, porque faz todo sentido para nós, às vezes, darmos uma quietada, uma esperada, uma respirada, né? Esse texto que eu li para vocês de Mateus 3,15, o deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, é uma passagem onde o João que aparece no deserto, o João que abre o caminho de Jesus, ele se mostra um pouco hesitante em batizar Jesus. Afinal, imagine você, construa esse cenário comigo, construa esse cenário aí na sua mente. João esperando que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chegasse. De repente ele vê Jesus, ele entende que Jesus é aquele que ele, João, não é digno de desatar as sandálias do próprio Jesus. E Jesus diz que João tem que batizá-lo. O que acontece? João fica hesitante em batizar Jesus, ele entende que não é um papel para ele. Ele era o Filho de Deus, Jesus, e como assim? Eu, um homem que está aqui só para abrir o caminho no meio do deserto, como assim? Eu vou batizar Jesus. Jesus era sim o Filho de Deus, mas ele responde com humildade e muita obediência a um processo. Ele não tinha pecado, ele não tinha que se arrepender de nada, Jesus, mas ele submete ao batismo de João para cumprir um plano divino. E aí é onde ele diz, deixe por enquanto. Isso mostra também o respeito de Jesus por João Batista, por alguém simples. E aqui fica também uma lição para nós. Às vezes nós ignoramos a outra pessoa pelo que nós achamos que ela seja. João era um homem muito mais simples do que Jesus, mas ele tinha o papel de batizar Jesus. E aí ele questiona, né? Será que não era mais adequado
o Senhor me batizar? E Jesus responde para ele, olha, deixe por enquanto. Porque se você pegar um pouquinho antes o texto, diz assim, no mesmo capítulo 3, no versículo 13, diz assim, por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Aí vem a parte. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O texto diz que então ele concordou, e depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha que interessante isso, né? Aproveitando aqui para tomar um café com você nessa manhã, a gente está aqui no Empório Coisas de Minas, um ambiente bastante agradável, aconchegante. Espero que eu, ao pegar esse café, não derrube em cima das coisas aqui, né? Que dê tudo certo para pegar esse café. Talvez eu tenha que mexer um pouco aqui no cenário. Mas vejam, voltando ao texto, João Batista não entendia, mas Jesus clareou. É assim que tem que ser feito. Deixe, por enquanto, faça o que tem que ser feito. O que eu quero compartilhar com você? Primeira coisa é que nem tudo que chega na sua mente ou que você precisa tomar de decisão é para agora. Eu vejo tantas pessoas apressadas, desesperadas. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Porque se isso não for feito agora... Enfim. Deixe por enquanto. Muitas vezes na minha vida eu me lembro de ter dado resposta para as pessoas que eu não deveria nunca ter dado. E se eu tivesse pensado assim, deixe por enquanto, eu não teria brigado, eu não teria magoado, eu não teria feito outra pessoa sofrer, não teria sofrido, não teria ficado distanciado de alguém. Isso só acontece comigo? Acho que não, né? Acho que acontece com você também. Quantas vezes na empresa, aí onde você trabalha, seu patrão falou, olha, vamos fazer esse projeto dessa maneira, vamos tocar isso assim. Ele estava dizendo para você assim, deixe por enquanto. E você falou, não concordo, não é assim que funciona. Se Jesus entendeu que naquele momento João Batista deveria batizá-lo, e ele disse para João, deixe por enquanto porque vai ser assim, quem sou eu, quem é você para mudar o curso disso? Para mudar o curso de um plano de Deus, quando ele diz, deixe por enquanto. É bom a gente aprender que deixar por enquanto não é abandonar um projeto, é prorrogar, é postergar. Na nossa vida, na nossa carreira, certamente tem algo que Deus tenha dito para você, deixa por enquanto assim, não mexe nisso agora não. Eu encontro na vida pessoas que a impressão que eu tenho é que elas às vezes elas se obrigam meio que dar resposta para tudo, tomar decisão na hora. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã de café com propósito. Deixa eu pegar o café aqui. Está dizendo assim, deixe por enquanto. Fica quietinho aí onde você está por enquanto. Às vezes não tomar decisão também é decidir. O que você está tentando acelerar aí? O que você está tentando fazer e que não tem um comando para isso? Para! Respira! Eu digo, deixa o coração bater. Deixa o seu cérebro oxigenar. Deixe por enquanto. Confiar em Jesus não é antecipar nada. É esperar a hora certa. Por que muitas vezes a gente atropela? Porque a gente não confia e antecipa. Para de antecipar o que Jesus não disse para antecipar. Pare de tomar decisão imatura. Pare de criar separações onde deveria haver união. Pare, deixe por enquanto.
O deixe por enquanto de hoje pode ser o início do propósito do amanhã. Eu vou repetir. O deixe por enquanto de hoje é a construção do propósito do amanhã. Por isso que nesse Café com Propósito, nessa primeira participação minha aqui, nesse começo de semana, é para você fazer essa reflexão. Será que eu não estou atropelando as coisas? Será que eu não estou querendo tudo do meu jeito? Se essa palavra tem falado com você, eu diria, se inscreva aqui no canal, faça isso agora mesmo e eu entrego aqui no canal sempre conteúdos importantes. E esse é um conteúdo que você deve passar para frente. Você tem um amigo, você tem uma amiga que está desesperado aí para tomar uma decisão, mas não tem uma resposta clara de Deus? Liga para ele hoje e fala assim, ó, deixe por enquanto. Aguarde, espere um pouquinho mais. É importante a gente entender o que passou com Jesus para que nós também não façamos loucuras, né? Para que nós não tomemos decisões equivocadas. Para encerrar esse primeiro Café com Propósito aqui com você, depois que tudo isso acontece, Jesus é batizado, vem todo um processo na vida de Jesus, mas ele não antecipou nada, ele não atropelou nada. O problema nosso é que a gente não está muito afim de seguir processo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Parece que por enquanto para nós é uma ofensa. Não se sinta ofendido não quando Deus te disser, deixa isso para depois, não fale isso agora não, não sai desse emprego agora não, não liga para essa pessoa agora não, ou então liga para essa pessoa agora e deixe por enquanto essa mágoa. Que nessa semana você pergunte para Deus, o que eu tenho que deixar por enquanto? Não é que você vai ficar na inércia não, você vai ficar por um tempo, esperando a hora certa de tomar a decisão. Porque eu repito, quero reforçar essa frase que eu disse. O deixe por enquanto de hoje pode ser o início do grande propósito de amanhã. Até mais.